essas regiões por onde esses dois terços vão deslizar. Se tiver expulsivo ou paralelo com o nosso plano guia, ok. Se tiver retentivo, a gente pode reorganizar a nossa mesa de forma a fugir dessa retentividade, ou então a gente prepara e também faz um desgaste, deixando como se fosse paralelo, né? Deixando paralelo ao plano guia. E o terço final do grampo, a pontinha dele, é semirrígido. Isso é justamente porque ele tem que ser semirrígido. É um grampo de retenção. Então a gente procura uma área retentiva para essa ponta, né, do grampo de retenção. Ele tem que ser um pouco retentivo. Ele não pode ser um absurdo de retentivo, mas ele tem que ter uma certa retenção, porque do contrário ele não serve para nada. E essa retenção, ela tem que ser suficiente para reter a prótese, mas não tamanha que impeça da prótese ser removida, entendeu? A gente tem que conseguir pôr, sentir uma certa pressão e ela encaixa. E na hora de tirar, sentir uma certa pressão e ela sair. E o que vai permitir isso? A gente analisar no dente, tá? Um ponto onde ele tem uma certa retenção calibrada, a gente calibra isso no delineador, tá? Geralmente é uma retenção de 0,25 milímetros, a gente vai usar um disco de 0,25 milímetros, tá? E aí a gente determina onde é essa área retentiva, tá? Onde esse terço final vai deslizar. Por quê? Que nem vocês podem olhar aqui no canto esquerdo inferior, vocês estão vendo toda a extensão, ó, do grampo circunferencial, o primeiro terço, o segundo terço. Já o terço final, ele está em branco aqui, por quê? Ele está abaixo de uma área, ó, que é, numa vista oclusal, ela está um pouco à frente de onde está esse grampo. Ou seja, esse grampo ele sofreu uma leve deformação, ele abriu, percorreu, passou por esse equador dessa área retentiva e depois ele desceu, ele voltou a se assentar. Isso tudo é devido à sua semirrigidez. Ele sofre uma deformação elástica, né? O grampo vem aqui, tá vendo? Tem um chanfradinho aqui, uma área retentiva. O grampo vem aqui. Na hora que sofre uma certa pressão, ele vem, desliza a ponto de abrir um pouquinho para cá, mas assim que ele passa, ele vence esse equador aqui do dente, ele volta e se desloca logo abaixo. E adaptado ao dente. Isso tudo é devido ao fato de ser um terço, né, uma pontinha semirrígida. Ok? Muito bem. É um grampo que apresenta apenas um ponto de retenção. Como eu havia dito, são 3 terços, 2 semirrígidos, 2 rígidos. Né? Os 2 primeiros terços são rígidos e o último terço semirrígido. Sendo assim, apenas um ponto de retenção. Tá? Ele é um grampo que é indicado para dentes posteriores, vizinho a espaço intercalado, tá? E necessita de grampo de oposição. O que é isso? Como vocês podem ver aqui nesse desenho aqui embaixo, de novo, né, no canto inferior esquerdo, vocês podem notar que tem aqui um grampo, que é o circunferencial, que está percorrendo aqui a face vestibular, mas também tem uma outra estrutura que está passando por lingual. Esse é o grampo de oposição, que nós também vamos aprender sobre, tá? Qual que é a função do grampo de oposição? É como se fosse, gente, um alicate, tá? Ou uma pinça. A pinça só tem capacidade de reter ou segurar algo porque tem uma outra estrutura do lado oposto que serve de apoio, tá? Do contrário, faz de conta que perdeu essa ponta do alicate. Isso aqui não faz nada, tá? Um alicate, né? Com os 2 bicos é possível de apertar, segurar alguma coisa. Sem um dos bicos, ele não serve para nada. A mesma coisa é o grampo de oposição. O grampo circunferencial, ele depende de um grampo de oposição, tá? Senão ele não funciona. E aqui nesse desenho à direita, mostra também, né, em que situação que esse grampo ele é indicado. Ó, dentes posteriores, então nós temos um molar
e um pré-molar, são considerados dentes posteriores, tá? Posterior é tudo que for do canino para trás. Então, pré-molar e molar. Vizinho a espaço intercalado. Então, são dentes posteriores e tem um espaço intercalado aqui. Que tipo de grampo de oposição que nós vamos usar? Circunferencial. Tá certo? Saindo do grampo circunferencial, nós vamos para o grampo geminado. Qual que é a característica, tá, do grampo geminado? Assim como o grampo circunferencial, o grampo geminado nada mais é do que dois grampos circunferenciais unidos, tá? Então, praticamente, são as mesmas características, tá? Então, também é localizado na face vestibular, são dois grampos circunferenciais unidos, como eu já havia dito, tem sua origem no apoio oclusal, assim como o grampo circunferencial, deve cruzar a linha mediana dos dentes, tá? Dos dois dentes que eles vão se apoiar. Os 2/3 iniciais são rígidos e o terço final é semirrígido. Apresenta apenas um ponto de retenção por dente. O grampo em si terá dois, porque são dois grampos circunferenciais. Mas cada perninha do grampo vai ter apenas um ponto de retenção. Como vocês podem ver aqui, né, nessa imagem logo abaixo, nós temos aqui, ó, duas perninhas por vestibular e apenas um pontinho de retenção por perninha, tá? Então, ele apresenta apenas um ponto de retenção por dente, mas o grampo, na hora que a gente olha